Muito boa tarde, bem-vindos ao 91 Notícias desta sexta-feira. E a situação de calamidade foi prolongada até ao próximo dia 11 de julho. A resolução, ontem aprovada pelo Conselho de Ministros, teve por base os dados relativos à incidência por concelho à data de 23 de julho. O Conselho de Ministros aprovou ontem a resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 11 de julho e que altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade. O Conselho de Ministros destacou em comunicado que, tomando por base os dados relativos à incidência por concelho à data de 23 de junho, foram introduzidas alterações no que respeita aos municípios abrangidos por cada uma das fases de desconfinamento. Aos municípios de Albufeira, Lisboa e Sesimbra aplicam-se as medidas de risco muito elevado. De acordo com o Governo, as medidas de risco elevado aplicam-se a 25 concelhos. Todos os restantes municípios aplicam-se as regras da fase 1 de 10 de junho, salientando que em estado de alerta estão os municípios de Alenquer, Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constância, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousel e Torres Vedras. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional até às 23h59 do próximo dia 11 de julho e que altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade. Semanalmente temos feito aqui o balanço e o balanço neste momento é o seguinte: Portugal encontra-se neste momento claramente na zona vermelha da nossa matriz, pelo que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento que estava previsto. A incidência é neste momento de 129,6% no continente e o R de 1,18% no continente. Isto significa que, se ao longo de todo o processo de desconfinamento, durante os meses de abril e maio e parte de junho, foi sempre possível permanecer na zona verde ou na zona amarela, neste momento Portugal tem níveis de incidência preocupantes e não temos condições de avançar. E por causa da atual situação epidemiológica, a Administração Regional de Saúde do Norte desaconselha a realização de festas ou eventos que promovam a aglomeração de pessoas. A Autoridade de Saúde Regional do Norte desaconselha eventos ou festas que promovam a aglomeração de pessoas na região Norte. A Delegada de Saúde Regional Adjunta do Norte, Graça Maria Alves, justificou esta decisão com base na situação epidemiológica nacional relativa à pandemia por Covid-19, que demonstra o elevado grau de incerteza em que vivemos. Graça Maria Alves afirmou que a imprevisibilidade da evolução epidemiológica da Covid-19 implica uma avaliação de risco contínua e, de acordo com o nível de risco apurado, a reavaliação das medidas de saúde pública implementadas. A ARS Norte avançou ainda que, independentemente do cumprimento integral de todas as medidas de saúde pública preconizadas, o risco de transmissão de infecção por SARS-CoV-2 durante eventos é real e não pode ser anulado. E para evitar a aglomeração de pessoas, a iniciativa Paredes Convida, Festival de Música, que tem hoje início e se prolonga até ao próximo domingo, não vai contar com a presença de público. O anúncio foi feito pela autarquia paredense, promotora de espetáculo, que recorreu à sua página oficial online para comunicar esta decisão, que teve em conta o comunicado da Administração Regional de Saúde do Norte, dia 23 deste mês, referente à atual situação pandémica. Assim, o evento Paredes Convida, de apoio a artistas locais, não terá presença de público, mantendo-se a transmissão via Facebook. E segue-se agora o ponto da situação relativamente à situação epidemiológica do país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 2 vítimas mortais e mais 1.604 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.081 óbitos e 871.483 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 2 residiam na zona de Lisboa e Val do Tejo.
E o município de Felgueiras assinou hoje um acordo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana no âmbito do primeiro direito. Eu quero cumprimentar e parabenizar a Câmara Municipal de Felgueiras por ter aderido ao programa, por ter desenvolvido a sua estratégia local de habitação, aliás, à Câmara Municipal, ao vereador, a todos os técnicos que trabalharam na estratégia local de habitação, aos docentes de junta, que com certeza contribuíram na identificação das necessidades de habitação, porque é este trabalho, esta primeira parte do trabalho, que é da Câmara Municipal de Felgueiras, obviamente com a colaboração do IBU e do Governo, que permite nós hoje termos aqui identificadas as necessidades mais críticas de habitação do ponto de vista da sua dignidade. As autarquias identificaram as necessidades e executam. E é neste trabalho, entre a administração central e a administração local, que nós podemos fazer o nosso país avançar. E é isso que nós vamos fazer aqui com o Felgueiras. Tínhamos identificado já com os seus presidentes de junta e com todas as instituições que estão no terreno que havia aqui uma lacuna que precisava de ser preenchida, não só do ponto de vista das habitações condignas, mas também com o principal foco o nosso bairro João Paulo II, e foi nesse sentido que desde o início do mandato começamos a trabalhar a estratégia local de habitação. Só agora conseguimos, no fundo, fechar o acordo, mas estamos acima de tudo a trabalhar, os projetos estão em marcha para que possamos dar uma habitação mais condigna a toda a população. É nesse sentido que continuaremos certamente a trabalhar para poder dar respostas num curto espaço de tempo, tal como o Sr. Ministro há pouco referiu, que é importante executar rapidamente estas obras, e é isso que faremos certamente também. E o Governo vai criar uma tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à internet. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a versão final do Decreto-Lei que cria a tarifa social de fornecimentos de serviços de acesso à internet, que visa permitir a utilização mais generalizada deste recurso e eliminar situações de discriminação no acesso e na utilização de serviços públicos disponíveis online. O Governo destaca que promover a cidadania digital é uma prioridade, de forma a garantir que a população em geral, independentemente da sua condição social, tenha acesso a um serviço de internet que, pela sua relevância no contexto atual, deve ser configurado como um direito universal e economicamente acessível. E no município de Valongo foi inaugurado esta manhã o Espaço Cidadão em Suzão. A cerimónia contou com a presença da Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa. Este espaço é um espaço da nossa rede de proximidade administrativa e permite tornar mais fácil, num local estratégico, porque é aqui o apiadeiro do Suzão, que é o principal ponto de acesso ao comboio, que é muito importante na vida das pessoas do nosso concelho, e que passam a ter mais um ponto onde podem vir, digamos assim, tratar de problemas administrativos, sejam eles com a administração nacional, sejam problemas da administração local. São 70 mil euros investidos, mas são bem investidos para aproximar a população do poder central e local. São muito bem investidos, aliás, nós saudamos o investimento que a autarquia tem realizado na instalação dos espaços cidadão. Este é o 8º, que significa que já tem espaço cidadão em todas as freguesias, para além da loja de cidadão. Significa que a população tem condições, de facto, eu diria que privilegiadas de acesso aos serviços públicos. E ainda em Valongo, a construção do novo edifício da Junta de Freguesia de Alfena será brevemente uma realidade. A Câmara Municipal de Valongo concluiu o processo de doação do terreno para a construção do novo edifício da Junta de Freguesia de Alfena. A nova estrutura ficará localizada na Rua de São Vicente, junto ao novo Centro de Saúde, sendo que o terreno doado pelo município à Freguesia de Alfena custou 220 mil euros e tem 1.898 metros quadrados. A escritura realizou-se precisamente no dia em que a cidade de Alfena comemorou 10 anos de existência. Matosinhos Habit renova serviço de pagamento de rendas através de multibanco e PayShop. A Matosinhos Habita, empresa municipal de habitação de Matosinhos, com o objetivo de simplificar o processo de liquidação das rendas municipais, renovou o contrato de prestação de serviços para a manutenção das modalidades de regulamentação desta cobrança multibanco, através de referência bancária, PayShop e estações dos CTTs. Assim, e em tempos de pandemia, esta medida vai facilitar os pagamentos e possibilitar que os inquilinos que não tenham possibilidade de aderir ao pagamento por débito direto não sejam obrigados a deslocar-se mensalmente
às instalações da Matosinhos Habit. Tiago Maia, administrador da Matosinhos Habit, sublinha que a palavra de ordem é simplificação para que os inquilinos tenham a sua vida cada vez mais facilitada. Confraria do Presunto e Cebola do Tâmega e Sousa apresenta projeto Cebola de Penafiel. Será este sábado em reunião com os produtores de cebola da região. Em cima da mesa estará também a tradicional feira de São Bartolomeu. A Confraria do Presunto e da Cebola do Tâmega e Sousa, CPCTS, vai levar a cabo no pavilhão de feiras e exposições de Penafiel, no próximo sábado, uma reunião com os produtores de cebola da região com vista a dar-lhes a conhecer o projeto de qualificação com o selo IGP, denominada Cebola de Penafiel. Esta reunião irá contar com a presença do vereador do Pelouro de Feiras e Exposições e ainda representantes de diversas entidades da região ligadas ao setor agrícola. A Confraria do Presunto e da Cebola do Tâmega e Sousa reforça que serão abordados assuntos relacionados com a realização da tradicional Feira de São Bartolomeu, que se realizará no próximo mês de agosto em Penafiel, designadamente com a organização de espaços para venda da cebola. E a Rota do Românico vai promover este domingo um recital de música e poesia em Castelo de Paiva, no Auditório Municipal. O Auditório Municipal de Castelo de Paiva recebe no domingo pelas 16 horas o recital de poesia e música, protagonizado pelo ator Fernando Soares e por alunos da Academia de Música local. Nos textos estarão em destaque, entre outros, Fernando Pessoa, Tiago de Melo, Alice Gomes, Oswaldo Montenegro, Rui Afonso, José Fanha, o cancioneiro doriense e ainda vários autores paivenses. No final, o sermão de Santo António aos Peixes, do padre António Vieira, refere o comunicado que a Rota do Românico nos enviou. A iniciativa é promovida pela Rota do Românico, sendo que este evento enquadra-se no projeto EEC Prover Turismo para Todos, valorização, dinamização e promoção turística da região, sendo cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia. E o Núcleo de Imprensa de Lousada vai promover uma atividade sobre Pop Art for Adults. O Núcleo de Imprensa de Lousada vai promover no próximo dia 2 de junho uma atividade sobre Pop Art for Adults. Cristiano Cardoso, técnico superior de História e um dos responsáveis pela organização da iniciativa, afirmou ao Novo Canal que esta atividade tem como objetivos fazer com que os participantes obtenham mais conhecimento sobre um movimento artístico. Ora bem, esta atividade terá uma componente inicial mais teórica, em que se faz uma abordagem e se explora um pouco o ambiente cultural e o contexto social, económico e político em que surgiu a pop art. E depois, a partir desse enquadramento inicial, vamos explorar também as capacidades criativas e artísticas dos participantes, com recurso a diversos materiais e a algumas imagens gráficas, digamos assim, do património mais relevante do Concelho de Lousada. Além disso, os participantes vão ter a oportunidade de explorar a sua veia artística. As artes e a cultura assumem-se como mais-valia no conhecimento e na visão do mundo que nos rodeia, devendo funcionar como formadoras de senso crítico. Transferir a arte para elementos do património concelhio é o desafio. Depois de nós fazermos esta breve apresentação daquilo que foi, do ponto de vista cultural e também do ponto de vista estético, o movimento pop art, as pessoas ficam com uma ideia, se é que já não a têm, de como se exploravam as cores, as técnicas pelos artistas mais relevantes desta época, e depois vão tentar transferir pelas suas próprias mãos para elementos do nosso património, que pode ser um elemento patrimonial edificado, ou pode ser uma personagem histórica, uma personalidade histórica, tentar transferir para esses suportes essas ideias. Cristiano Cardoso, do Núcleo de Imprensa de Lousada. No próximo dia 2 de julho, pelas 21 horas, a autarquia lousadense, através deste núcleo, leva a efeito a atividade Pop Art for Adults. O número máximo de participantes é de 7 pessoas, sendo necessária uma inscrição prévia. E segue-se agora uma pequena pausa neste bloco informativo. Voltamos já a seguir. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já.
ser 30. Uma premissa inadiável, é? Como tu. Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com o novo pedidos mobile do McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. Seja bem-vindo de regresso a este bloco informativo. Passos de Ferreira acolhe terceiro BTT Downhill Capital do Móvel. Passos de Ferreira acolhe domingo a terceira BTT Downhill Capital do Móvel, prova pontual para o campeonato domingo de BTT Downhill Cision Portugal, uma iniciativa organizada pela Associação de Ciclismo do Minho e pela Associação de BTT Pandilhas a Monte de Carvalhosa. A prova irá decorrer entre as 14 e as 17h30 no Monte do Pilar, em Pena Maior, em Passos de Ferreira. Segundo a Associação de Ciclismo do Minho, a prova integra duas mangas, uma inicial de qualificação agendada para as 14 horas e a manga final, agendada para as 15h30. E o Alfenense venceu o Águias de Eiriz e é o novo campeão da divisão de honra. O Alfenense bateu o Águias de Eiriz por 2-1 na final da Associação de Futebol do Porto, divisão de honra de apuramento de campeão 2020-2021, partida realizada no Parque Desportivo de Ramalde, no Porto, e que sagrou a formação de Valongo como a campeã da divisão de honra. A formação de Passos de Ferreira adiantou-se no marcador por intermédio de Rateira, na sequência de um livre direto, resultado verificado ao intervalo. Na segunda parte, a equipa de Valongo, em desvantagem, tentou recuperar e igualou o jogo, com um golo marcado por João Sousa de grande penalidade. O mesmo João Sousa, a figura do jogo, viria a marcar o segundo do encontro, também de grande penalidade, consumando a reviravolta no marcador e garantindo o título para a equipa do Alfenense. E porque hoje é sexta-feira, vamos ter o comentário semanal com o Dr. Rui Brito, hoje para falarmos das alterações em curso no mercado de emprego. Doutor, quais são as principais alterações? Bom, estamos desde há alguns anos a assistir a uma grande mudança no mercado de emprego. Podemos dizer quase que desde há uma década, mais ou menos, que o emprego tem-se vindo a recompor a diversos níveis e em diferentes setores, sobretudo os setores relacionados com a alta tecnologia têm vindo a aumentar a sua representatividade. E no ano 2009 já representavam 39% do emprego total, ou seja, estamos a observar uma tendência que vai cada vez mais no sentido de um crescimento do emprego que envolve aquilo que podemos considerar tarefas mais abstratas, isto é, tudo aquilo que não tem que ver com tarefas manuais e que tem muito mais que ver com o raciocínio e com outro tipo de envolvimento do trabalhador e que... Tarefas mais intelectuais, é isso? Sim, podemos considerar assim. Podemos considerar desse modo. Aqueles trabalhos menos qualificados, que exigem menores qualificações também, têm vindo a perder presença e são cada vez menos os pedidos de emprego nessas áreas, o que para as mulheres é uma boa notícia, dado que elas estão nas profissões que estão mais relacionadas com exatamente essas tarefas predominantemente abstratas e mais qualificadas, porque naturalmente, como já referi em programas anteriores, se as mulheres estão cada vez mais a ter maiores qualificações, também são as mulheres que irão ocupar estes cargos, digamos assim, e portanto começam a ser cada vez menos as mulheres afetadas pelo desemprego. Essa é uma das grandes alterações da atualidade em termos de mercado de trabalho, o facto de
as mulheres que, como disse, têm mais qualificação ou mais qualificações, acabarem também por ocupar altos cargos? Sim, desde há alguns anos que temos vindo a observar que, por via das qualificações, aquilo que era uma vulnerabilidade das mulheres, que até há umas décadas eram menos qualificadas e, portanto, executavam trabalhos mais manuais ou menos qualificados, com o facto de estudarem mais e estudarem cada vez até mais tarde, até graus mais elevados do ensino superior, faz com que hoje já não seja um grupo tão vulnerável face ao emprego e que cada vez mais até sejam os homens que estejam nessa situação de vulnerabilidade, pois como sabemos, os homens terminam os seus estudos, digamos assim, mais cedo, muitos não seguindo para o ensino superior ou muitos no ensino superior ficando-se apenas pela licenciatura, enquanto que as mulheres, de um modo geral, acabam por seguir ou para mestrado ou até mesmo para doutoramento. Portanto, acabam por ser as mais qualificadas do país e, naturalmente, serão elas que irão cada vez mais ocupar esses empregos mais qualificados e também os cargos de direção relacionados com esses empregos. É uma progressão natural que deriva da qualificação que tem vindo a ocorrer nas mulheres nos últimos anos. Mas ainda é preciso, se calhar, um longo percurso, doutor. Relativamente aos trabalhos que diz menos qualificados, e nós aqui podemos inserir algumas profissões, tais como o de pedreiro, carpinteiro e por aí, não é? Há falta de mão de obra, então, doutor, neste momento, uma vez que o doutor diz que tem vindo a perder alguma presença, designadamente até em relação à procura de emprego, nos centros de emprego, isto significa que teríamos, se não agora, pelo menos nos próximos tempos, falta de mão de obra nestas áreas? Não necessariamente, porque o que acontece é que cada vez menos esses grupos de trabalhadores, digamos assim, cada vez menos é requerido o seu trabalho, porque também nessas áreas cada vez maior é a automação das tarefas. Aquilo que antigamente eram necessários, por exemplo, 10 ou 15 homens para fazer, neste momento basta um ou dois, porque tudo o resto as máquinas fazem, por isso o que está a acontecer é um encolher, digamos assim, desse mercado de trabalho. Eu julgo que não teremos escassez de profissionais dessas áreas, porque também existe a via profissional que continua a formar profissionais para áreas mais manuais, digamos assim, como estava a referir, ligados à construção, canalização, etc, etc. Agora, naturalmente, fruto desta automação, serão necessários cada vez menos. Não deixarão de ser necessários, porque serão sempre necessários, mas em termos de quantidade são necessários menos, porque, como eu disse, com a automação o que era feito por 10 ou 15 hoje é feito por um, e isso reduz bastante o mercado de emprego para essas profissões mais manuais. Eu digo isso também, doutor, porque sejamos práticos, cada vez mais, e isto também quanto à minha experiência, e com certeza também que o Sr. Doutor, às vezes é preciso encontrar um profissional nestas áreas para a nossa casa, para nos arranjar qualquer coisa na nossa casa, e é difícil encontrar. Isto acontece hoje no mercado. Isso acontece no mercado por vários motivos. Um tem que ver com também cada vez menos existirem menos pessoas com essas qualificações, que também resulta exatamente do mercado de trabalho não os absorver, e porque também são profissões que muitas vezes estão associadas a uma grande mobilidade, ou seja, não têm um vínculo muitas vezes com uma empresa e acabam ou por trabalhar por conta própria ou por ir trabalhando em diferentes empresas, e por isso vão um pouco fazendo o que aparece em termos de trabalho. E por isso muitas vezes é difícil rastreá-los e contactá-los e conseguir chegar até eles. Doutor, estamos a falar de alterações em curso no mercado de emprego, já falámos aqui de algumas situações. Há mais que provoquem estas alterações?
Sim, como eu estava a dizer, inversamente a essas profissões, as profissões relacionadas com as tecnologias de informação e comunicação, assim como das áreas ligadas à saúde, são aquelas que têm mais tendência para crescer. E nós vimos durante esta pandemia como esses técnicos, esses profissionais foram necessários na área da saúde. É fácil perceber porquê, não é? Porque os hospitais estavam completamente assoberbados e com uma pressão enorme e foi necessário recrutar milhares de profissionais, alguns ainda em formação, para desempenharem essas tarefas. E na área das tecnologias de informação e comunicação, porque cada vez mais o mundo é digital e cada vez mais precisamos de profissionais da área digital, não só para comunicar, como estamos a fazer a gravação deste programa, para o ato de comunicação em si, mas também para a manutenção de todas as plataformas e todas as redes que permitem este ato de comunicação. Não só nestes casos, como também de internet, como cada vez mais ao nível empresarial, os negócios têm que ser cada vez mais negócios digitais, isto é, mesmo o denominado comércio de rua, que todos nós gostamos e que todos nós utilizamos, cada vez mais vão ver-se obrigados a terem uma componente digital, de serviço digital, de venda digital, associado ao seu serviço de venda de rua. Porque cada vez mais, e em resultado desta pandemia, nós criámos hábitos muito rapidamente e criámos o hábito de, se já fazíamos compras online, durante a pandemia as compras online dispararam e não baixaram entretanto. Portanto, as pessoas habituaram-se a comprar online, vão continuar a comprar online e neste mercado quem não estiver online não vai conseguir vender ou vai só fazer a venda de rua, a venda à porta, o que faz com que as suas possibilidades de sucesso empresarial sejam muito mais reduzidas. Por Isto isso, também. esta é uma grande transformação que está a ocorrer e que irá continuar a desenvolver-se nos próximos anos. Sim, isso. Já agora só ainda deixar Sim, uma sim, sim. chega Sim, que sim. referiu que para as mulheres ainda iria demorar muito tempo a chegar aos cargos de topo. Eu não vejo isso assim dessa forma. Eu penso que nos próximos 5, 10 anos vamos assistir a cada vez mais mulheres estarem nas direções de empresas e em cargos políticos. Se olharmos para o percurso que foi feito na última década pelas mulheres a este nível, eu penso que na próxima década provavelmente até teremos mais mulheres que homens em cargos de poder e em cargos de direção de empresas, porque de facto elas são as mais qualificadas, são aquelas que têm mais preparação para ir para esses cargos. Esperemos que sim, porque eu acho que merecem. Soutor, com esta revolução toda a nível de tecnologia, como disse também, na necessidade que houve agora nas tecnologias de informação e comunicação, estou convicta, e o Soutor me dirá qual é a sua opinião, de que também a nível do ensino esta situação vai sofrer algumas alterações, com provavelmente uma maior variedade de cursos a nível de ensino, e aqui já falo até ao nível, a nível das faculdades, não é? Haverá uma maior oferta nestas áreas, não é? De forma a que as pessoas se preparem para este mundo digital que está aí à porta, como o Soutor diz. Sim, e de facto tem sido cada vez maior o número de ofertas formativas no ensino superior e não só nestas áreas, porque as instituições de formação, sejam do ensino superior ou de outro tipo, estão atentas ao mercado de trabalho e não lhes interessa estar a formar pessoas que depois não tenham colocação no mercado de trabalho. Nós, por exemplo, no Iniciador estamos sempre muito atentos ao mercado de trabalho e vamos sempre auscultando o mercado de trabalho para ir percebendo o que é que o mercado necessita para
colocarmos novas ofertas educativas para os nossos estudantes e, de facto, isso tem estado a acontecer e por isso temos aumentado as ofertas para dar essa resposta, porque é o próprio mercado que pede profissionais, que não tem profissionais e que precisa que as instituições formem esses profissionais. Para além disso, esta sociedade cada vez mais digital veio potenciar o ensino à distância, algo no qual nós também já temos bastante experiência e neste momento estamos mesmo a avançar várias pós-graduações inteiramente à distância, exatamente para dar resposta a essa necessidade crescente das pessoas que hoje em dia também muitas já não querem deslocar-se a um estabelecimento de ensino para fazer a sua formação, querem estar confortavelmente em sua casa, ao seu ritmo, com os seus horários, a fazer essa formação. E o futuro do ensino também passará cada vez mais pelo ensino digital, pelo ensino à distância, ou pelo ensino misto, que terá uma componente presencial e uma componente cada vez maior à distância. É um novo mundo que está a surgir e que nós temos nos conseguido adaptar muito bem e até antecipado em alguns casos, porque já praticamos o ensino misto há alguns anos, por isso nada disto é novo para nós e por isso também a nossa transição do ensino presencial para o digital foi tão rápida e sem sobressaltos, porque já tínhamos todo o equipamento e toda a preparação para isso. Eu julgo que cada vez mais, e daqui a 20 anos provavelmente, ou 10 mesmo, o ensino superior será praticamente todo à distância ou numa forma mista. Doutor, esta pergunta tem alguma profundidade e se calhar até merecia um tratamento diferente. Trataremos disso mais tarde, mas para terminar, o facto de neste novo mundo, como diz o doutor, ser tudo feito, quase tudo é feito à distância, designadamente, como dizia, as compras são feitas online, agora o ensino à distância, estas comunicações, não é? Utilizamos estas tecnologias de comunicação também para entrevistas como esta, por exemplo. Isto não vai ter alguma influência na relação entre as pessoas? Naturalmente vai ter alguma influência. Agora, se essa influência será negativa, não me parece. Os seres humanos, é preciso perceber, em primeiro lugar, que a tecnologia digital foi criada por seres humanos, logo à sua imagem e semelhança. Foi feita para servir os interesses dos seres humanos e foi desenvolvida nesse sentido. Logo, o que vai ocorrer é uma mudança do modo de relação. Vai ocorrer uma mudança, teremos relacionamentos cada vez mais através das plataformas digitais, mas isto também significa que muitos das deslocações que precisávamos de fazer para estar com esta ou com aquela pessoa deixaremos de necessitar de fazer. Estamos todos mais ligados, exatamente, mais conectados, conseguimos falar com pessoas de qualquer parte do mundo a qualquer hora e estar a conversar como se estivéssemos em nossa casa, e isto vai transformar a nossa forma de comunicação, mas eu penso que não vai transformar negativamente, como alguns arautos da desgraça, digamos assim, dizem. Eu penso que vai transformar, como sempre os meios de comunicação social transformaram a forma de comunicação das pessoas. Tal como quando apareceram os jornais, disseram que a leitura de livros ia desaparecer, quando apareceu a rádio disseram que a leitura de jornais ia desaparecer, quando apareceu a televisão disseram que a rádio estava morta, quando apareceu a internet disseram que era o fim da televisão, e o que nós verificamos é que os modos de comunicação nunca se substituem uns aos outros, eles complementam-se. Este é mais um que nós temos à nossa disposição. É mais interativo que todos os outros anteriores, mas também não é o fim da história. Irão surgir outras formas de comunicação, irão surgir, já se estão a ensaiar, formas de comunicação holográficas que permitam que esta conversa que nós estamos a ter, por exemplo, à distância em que nos vemos através de um ecrã, eu consiga vê-la aqui no meu escritório e você me consiga ver aí no estúdio através de um holograma.
Neste momento já é isso que se está a ensaiar, portanto, continuaremos a ter formas de relação e de comunicar cada vez mais digitais, mas também cada vez mais de rosto humano, porque se pensarmos, a televisão não permitia interatividade, ou permitia muito pouca. Hoje, através da internet conseguimos ter interatividade e conversar e trocar ideias uns com os outros. Portanto, a comunicação até melhorou a este nível através deste meio de comunicação. Muito obrigada, Dr. Rui Brito, aqui a falar neste comentário semanal sobre as alterações em curso no mercado de emprego, muito por conta da alta tecnologia. Entramos num mundo digital, vamos ver qual a evolução que vamos sentindo durante os próximos tempos. E agora, tempo para a meteorologia. Vamos tentar saber o que é que se vai passar nos próximos 2 dias. Para amanhã, dia 26 de junho, prevê céu nublado por nuvens altas, com temperaturas máximas de 27 graus e mínimas de 14. Não se prevê chuva e o vento será fraco. Já para domingo, dia 27, o céu estará parcialmente nublado. As temperaturas máximas serão de 22 graus e mínimas de 12. Há probabilidade de chuva, mas apenas de 5%, e o vento será moderado. E é assim que chegamos ao final deste Novo Notícias. Voltamos na próxima semana, à mesma hora, já sabe, conto consigo. Tenha um ótimo fim de semana. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.